O assunto hoje é um pouco complicado. Se você estiver comendo, dá uma pausa, termina de comer, depois você vem falar do assunto. Caso você não tenha estômago sensível, sem problema. Não vai ter nenhuma imagem pesada, nada disso. Mas o que acontece é que viralizou uma corredora, uma atleta, fazendo maratona, se aproximando à linha de chegada com fezes no corpo. Acabou soltando o intestino dela mesma e permitindo com que defecasse no próprio corpo. E ao se aproximar da linha de chegada e cruzar a linha de chegada, fotógrafos, câmeras, ela mesma que postou, na verdade, o corpo sujo. E isso indignou a internet. Como assim? Os atletas estão cruzando a linha de chegada nesse estado. E aí começou a vir uma discussão sobre uma coisa que acontece no mundo da corrida e da maratona e que muitos não sabiam, que é soltar o intestino no meio de uma maratona. E ao invés de pararem a corrida e ir para o banheiro, muitos atletas optam por seguir a maratona e defecar no próprio corpo. Então, quem tá aí, tal, só que eu estou preparando vocês para esse vídeo, mas não vai ter nenhuma imagem pesada. A gente vai conversar sobre o esporte e essa atleta que chocou ao postar as fotos dela e como as pessoas estão indignadas com isso. Mas não tem em si imagens pesadas, gente. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse assunto, coisas assim estranhas que acontecem muitas vezes no esporte e que chocam quem não pratica aquele esporte. Quem pratica pode até ficar chocado, mas com o tempo acaba meio que se acostumando com a possibilidade de algumas coisas acontecerem. E aconteceu dessa vez, foi captado por câmeras e a galera está indo à loucura ao descobrir que isso acontece. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto as miniaturas aqui dos vídeos e também bato papo com vocês. Hoje mesmo eu postei que era a vacina dos meus filhos, né? E foi um show no médico, na UBS. Então, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Você viu essa atleta terenesense viralizou porque postou imagens inusitadas enquanto corria. Gente, não é uma imagem tão assim, ó, dá pra você ver um líquido aqui descendo, mas não é uma imagem tão, né, tão nítida assim. Conversamos com a atleta e um especialista para entender o que aconteceu. Aí agora ela entrou explicando e ela já tá com a medalha aqui no pescoço. Né, desconfortável a gente se sente, porque não é uma situação boa. Não é uma situação boa você fazer isso nas próprias causas, né? As pessoas realmente não estão acostumadas, pessoas que não são do meio da corrida ou do esporte. Mas é comum de acontecer. De fato, não é normal se você passar toda a prova ou treino que você fizer, isso acontecer não é normal. Você tem que ver com um especialista, com um nutricionista. Eu faço acompanhamento nutricional, tá? Eu tenho um nutricionista. Tudo que eu fiz na prova foi testado antes, tá? Os géis, a água, tudo foi testado antes, mas é uma prova e acontece. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, muita gente ficou abismada, perplexa. E assim, eu só quis mostrar a realidade do corredor e do corredor armador, principalmente, que ninguém fala, né? Que ninguém sabe. Por que isso acontece? Durante a corrida, é gerada uma mobilização de sangue maior para as regiões dos músculos alvos da corrida, pele e coração, reduzindo o fluxo sanguíneo na parte gastrointestinal, causando alguns eventos como náusea, vômito, diarreia, perda urinária. O nome desses sintomas são chamados de distúrbios gastrointestinais induzidos pelo exercício. O que pode ocasionar isso? Desidratação, alimentação inadequada, uso de estimulantes e até mesmo cafeína e o próprio estresse. É importante frisar que esses eventos são mais comuns em mulheres. Por quê? Há um aumento da pressão intraabdominal, bem como uma sobrecarga nos músculos do assoalho pélvico, que inclusive controlam a parte esfincteriana, que faz você regular a evacuação. É importante ressaltar que isso é um evento biológico, onde cada um de nós temos uma manifestação diferente. Então, cabe você estar atento aos sinais do corpo e treinar direitinho, ver o tipo de alimentação e a hidratação. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que se identificaram, parabenizaram pela coragem de se expor. Então, assim, foi para mostrar que, de fato, acontece, pode acontecer com qualquer um. E é uma escolha sua parar, uma escolha sua continuar da maneira que está. Eu me troquei, curti o restante da prova. E, gente, o mais importante de tudo é que eu fui feliz do início ao fim dessa corrida. Não foi uma corrida fácil, foi desconfortável, foi colocando força o tempo todo. Mas o importante é que eu fui feliz do começo ao fim e... eu com minha medalha aqui e sou maratonista
pela terceira vez com apenas 25 anos. Parabéns. Quem postou, gente, foi o perfil Antônio Carlos Cortez. Quem quiser seguir, acompanhar, tá aqui o arroba. Ele que postou esse vídeo. Então, o que que acontece? Vocês viram que tem um especialista explicando que isso pode acontecer por N fatores. E aí, o que que acontece? Dá pra ver claramente o que acontece, gente. É que isso pode ocorrer no corpo, não ocorre em todos. A galera que participa desse esporte já tá avisada, já sabe, já tem que lidar com isso, sabe que isso pode acontecer. De chegar no meio de uma maratona, depois de muitos quilômetros corridos, e simplesmente você começar a ter náusea, vômito, sair urina ou até soltar o intestino e você começar a ter diarreia. E detalhe, é diarreia, não são fezes sólidas. O normal dá uma diarreia mesmo, dá um problema intestinal ali, entendeu? E a galera que pratica esse esporte já sabe que isso pode acontecer. Saber que pode acontecer não significa que acontece com todos. Ah, Nicole, eu faço corrida, nunca aconteceu comigo, mas você sabe que isso pode acontecer. Porque basta pesquisar fotos de maratona na gringa que tem cenas muito mais pesadas que essa. Mas da galera, gente, maratonando e assim, cara, a perna tá de outra cor. A perna está de outra cor. Simples assim, pra vocês terem uma noção. E o que que acontece? Isso pra mim, eu achava que era uma coisa normal no meio, claro, não pra nós que estamos fora, mas no meio. E eu vou explicar pra vocês por que que eu achava que era uma coisa normal. Que eu achava que todo mundo já sabia e eu achava que só eu não sabia. Porque um dia eu estava no Instagram e apareceu essa notícia de que é muito comum, comum quando a gente diz, gente, não é que é bonito, nem isso, nem aquilo. Comum é quando pode acontecer com uma certa frequência e se acontecer, tem motivo pra isso acontecer, né? E aí, quando eu vi as imagens da gringa, que são imagens muito piores do que essa, aí eu falei pro Renan: olha, Renan, você sabia disso? Eu sabia, Ni. Aí eu pensei, o Renan já sabia. Eu acho que só eu nesse universo não sabia. Que a galera que faz maratona pode passar mal, ou pode ter Ó, passar mal é porque ele explicou, por conta de tudo, você pode ter outros sintomas, como náusea e vômito. Só que aqui chamou a atenção uma diarreia. Mas na verdade dá pra ter náusea, dá pra ter vômito, dá pra, enfim, ter um desmaio lá na hora. E a gente até sabe que dá pra passar mal. Só que a gente não sabia que a galera seguia com a corrida, mesmo passando mal. A gente achava que, pô, tô com vontade de urinar, tô com vontade de defecar, não vai dar pra seguir com esse trajeto, galera. Muito obrigado, até ano que vem. Na próxima, acredito que meu intestino talvez possa aguentar um pouco mais. Não, a gente descobriu que ao dar BO no intestino, ao dar problema no intestino, quando eu falo problema, vocês entenderam, soltar o intestino. A galera não para não. Eu vou terminar essa corrida e eu tiro essa medalha aqui. Agora, se tiver que vomitar, não dá pra correr vomitando, mas se der, eu termino essa corrida. Agora, urinar só não dá pra captar nas imagens, gente, mas com certeza eles urinam para terminar a corrida. E aí é o que faz a gente pensar assim, cara, por que eles não param e vão no banheiro? Porque se parar vai perder, se parar não segue com a caminhada, não vai concluir. Foi lá pra andar tantos quilômetros e chegar até a final e ganhar medalha. Se eu paro pra ir no banheiro, todos aqueles quilômetros que eu andei estão perdidos. Então a galera diz: enquanto aguentar, os sintomas que forem aparecendo, eu vou segurando. Se tiver que urinar, eu urino. Se tiver que defecar, eu defeco. Agora, se tiver que vomitar, se der pra seguir correndo, talvez não, talvez sim. Agora, um problema no coração, tontura, aí já não dá mais pra correr. Então, é o que dá a entender. Eu tô explicando isso aqui não pra dizer que é algo bonito ou que vamos normalizar. Não, não é isso, gente. Eu tô tentando entender por que a gente topou cruzar a linha de chegada nesse estado. Basicamente, a minha conclusão, pelo menos o que eu deduzo é: eu não quero perder todo o tempo e luta que eu fiz até aqui. Então, sintomas como esses, eu vou cruzar a linha. Eu vou cruzar a linha. Agora, se for algum sintoma que me impeça, aí eu vou parar. Eu tô achando que é essa linha de raciocínio que faz com que muitos corredores, não só do Brasil, mas também da gringa, aconteçam esses incidentes no meio da corrida. A pessoa não vai parar e colocar tudo a perder. É o que eu acredito. Nos comentários, o pessoal tá esculachando demais. Tipo, cara, isso é um absurdo e tal. Assim, cada um pode ter sua opinião. Cada um pode ter sua opinião. Só que eu achei que só eu não sabia, gente. Eu descobri pelo Instagram. E eu fiquei chocada quando eu vi. Aí o Renan falou, né? Pode acontecer, né? Aí eu pensei, nossa, a galera tá agindo tão naturalmente. E tanta gente tá correndo no Brasil, se todo mundo já sabe disso, então talvez só eu não soubesse, então eu vou agir naturalmente, vai que é normal, né? Se eu ver alguém fazendo um cocô, eu já
Oh, é normal, tá tudo bem. Então, eu achava que só eu não sabia, mas eu também descobri há pouco tempo, gente. E eu também fiquei chocada, eu fiquei tipo, nossa, mas pelo visto isso pode acontecer com uma certa frequência, e como ele mesmo disse, mais com mulheres por N questões. E aí, nos comentários, o pessoal tá tipo esculachando, o pessoal descobriu isso esses dias e tá indignado. Como assim? Não pode. Na opinião do grande público, até quem não, principalmente quem não pratica o esporte, acreditam o seguinte: perde essa batalha. Perde essa batalha, não termina, vai no banheiro. Só que eu acho, gente, que deve soltar o intestino num nível, porque seu corpo ele vai chegando num limite, né? Então o corpo tá dando uns sinais aí de que já dá, entendeu? Vamos no banheiro, pelo amor de Deus. Pessoal, não, o pessoal tá bem indignado mesmo. Os comentários estão. Me conta aqui se vocês descobriram agora, com esse vídeo viralizado, ou se vocês já sabiam que era possível e até comum de se ver em alguns países, em alguns casos, isso acontecendo. Gente, quando você vê os comentários, vamos ver, ó. Isso não é comum, tá? Só que assim, gente, por isso que eu fico falando a palavra comum com uma certa dúvida, porque existe o que é normal e o que é comum. E se eu não me engano, quando é comum, significa que tá acontecendo com frequência. Pode até não ser normal, mas está sendo comum de se ver. Você vê com frequência aquilo ali acontecendo. Não significa nem que é certo nem que é errado. Então eu não sei se a gente pode usar a palavra comum ou se o certo seria usar a palavra normal. Isso não é normal, algo assim, entendeu? Ué, nunca aconteceu comigo e pode ter certeza que se acontecer, eu não vou postar. Vou me mudar para outro estado e excluir as redes sociais. O pessoal ficou assim porque ela postou. Ela postou. Entendeu? Não, eu achei que tinham captado a imagem, mas agora que eu vi esse vídeo, foi ela mesma que postou. Então o pessoal ficou tipo, cara, por que você postou isso? E parar para cagar não existe? Aí, ó, e perder a prova? Que ela passou meses se preparando? Gata, ela não ganhou a prova alguma, kkk. Só preferiu ficar cagada para não perder a média de tempo desejada. Ali, todo mundo é vencedor. Todo mundo recebe o reconhecimento por ter feito a maratona. Mas bora ficar cagada para não ter que parar 5 minutos. Mas para essa galera é importante, gente, concluir isso. Gente, não adianta, corpo feminino não foi feito para o extremo. Pô, Duda, calma aí. A gente tem nosso extremo. Você já viu um parto normal? Como assim o corpo feminino não foi feito pro extremo só porque se cagou? Relaxa, tamo aqui, tamo de pé ainda. Dar à luz é literalmente o extremo. Não seja uma mulher que pensa assim das próprias mulheres. Deixa pensar o que quiser, ela é ignorante. Ok, falando que é normal, mas a galera não acha ruim o fedor? Ah, gente, é que fedor nojento, não nojento. Não muda o fato de que os corpos estão reagindo dessa forma quando chegam no extremo da corrida, entendeu? Agora o fedor é o de menos. Fedor é um negócio cheiro. Fezes é uma coisa que você limpa, gente. Não vamos tornar isso maior do que é. Agora a questão é o que o corpo tá tentando avisar. Afinal, chegar a esse extremo é saudável? Um esporte que começou de forma saudável, chegar a esse extremo e o corpo começar a dar uns sinais aí de vômito, náusea, afinal, isso faz bem? Vamos ver agora o pronunciamento dela, depois de tudo que aconteceu. Respondendo as perguntas do que aconteceu durante a minha prova. Isso aconteceu com você com quantos quilômetros? Não deu tempo de parar ou você não quis? Isso aconteceu por volta do 28 e do 34 km, mais ou menos. Deu tempo, eu parei uma vez, só que como eu falei antes, eu queria bater meu recorde pessoal na maratona, né? Então, eu parar significaria que eu iria perder tempo e por escolha própria, eu decidi não parar. Uma vez que aconteceu, você não viu sentindo e em parar e limpar, caiu no tênis, eu senti, eu peguei água que tinha no apoio da prova, joguei nas minhas pernas, eu sempre me molho, né? Só que não saiu. Talvez tenha saído o excesso, né? Tivesse pior, mas não saiu tudo. Sim, caiu na minha roupa e caiu só um pouco no meu tênis, mas eu coloquei ele de molho, tá tudo certo. Deu pra salvar o tênis, mas não deu pra salvar a roupa, tá, gente? A roupa eu descartei, infelizmente não deu pra salvar. Sobre a logística, eu já tinha avisado para minhas amigas levarem uma roupa para eu trocar depois que eu terminasse a prova, porque eu ia terminar encharcada de suor. Então elas levaram, eu consegui um local perto da prova para tomar banho e me trocar. Então eu me troquei de roupa, descartei a minha roupa e fui curtir a prova depois, tá, gente? Estava bebendo água, estava bebendo géis de carboidratos que inclusive são ricos em açúcares, tá? E isso pode acontecer. Sem contar que eu estava muito ansiosa. Tinha passado a semana toda ansiosa por conta dessa prova. É uma prova que eu tenho no meu coração. Fiz todos os anos, esse é meu 4º ano aqui na Maratona do Rio, sendo a minha 3ª maratona. Então eu estava muito ansiosa e juntou todo esse misto, né? Gel, ansiedade, a prova em si, a torcida da galera, tudo aquilo mexe muito com a gente. Sim, eu bati meu RP e o meu tempo foi de 3 horas e 38 minutos. Eu não comi nada fora do que eu já estava treinando antes da prova nos dias anteriores. Segui minha alimentação corretamente, como eu falei, os fatores que influenciaram, além dos géis,
e a quantidade de água que eu bebi. Teve a questão da minha ansiedade também. Não teve nenhum olhar torto, pelo menos não que eu tenha visto. Eu corro muito concentrada e eu estava muito concentrada em terminar minha prova e bater meu RP, mas ninguém fez nenhum comentário para mim durante e nem após. Não ouvi nenhum comentário e eu não me senti desconfortável por conta dos outros corredores, porque eu sabia que quem estava ali entendia. E, inclusive, gente, tinham outras pessoas na mesma situação que eu vi, tá? Então, assim, é comum no nosso meio. Inclusive, muitas pessoas durante o treino param seus treinos para irem, né, na Marechal, que é a avenida onde eu corro normalmente, irem no mato da Marechal fazer, usam a meia para se limpar. Então, é uma opção a pessoa parar seu treino, se limpar e tudo fazer. Outras pessoas sustentam como eu sustentava nos meus treinos, mas dessa vez eu realmente não consegui sustentar. Foi uma coisa que fugiu do meu controle. Eu senti cãibra na minha barriga, então assim, se eu fiquei assada, a única parte do meu corpo que assou foi na lateral da minha coxa, mas foi por conta do atrito que o gel fez na minha coxa. Eu coloquei a garrafinha de água em cima do gel e ela ficou empurrando ele para baixo, então ele friccionou na minha perna, na lateral, e assou, rasgou na verdade a minha perna. Mas no restante do meu corpo eu não fiquei assada, eu passei vaselina antes de correr e não me assou nas outras áreas. E não, eu não desidratei depois da prova. Como eu falei, eu passei o restante do dia na Marina da Glória, curtindo com as minhas amigas, tomando bastante água e isotônico. Depois eu fui almoçar, depois a gente foi pro samba e eu estou até agora aqui bem, não fui pro hospital, tá? Eu não tive vômito, a diarreia cessou no mesmo dia, então assim, eu não tive um episódio de desidratação ao longo do dia e eu estou muito bem e feliz por eu ter conseguido bater o meu RP, né, conquistar o que eu tinha me proposto a fazer. Eu tô muito chocada. 42 quilômetros, gente. Nos primeiros 10, eu já estava, o quê? Defecada dentro do SAMU. Ela ainda saiu da corrida e foi curtir um samba. Amiga, eu preciso ficar internada uns 3 dias. 42 quilômetros, eu preciso de... É um milagre só ter feito cocô. Não ter morrido. É um milagre mesmo. Uau. Gente do céu. E eu passando mal na academia, dando showzinho na esteira. Então ela explicou que isso pode acontecer e ela mostrou comentários de pessoas que estavam lá, viram, e tinha mais gente correndo que ocorreu isso, que aconteceu essa situação. Então você vê que é uma coisa que acontece no meio. E corredores, a galera que faz maratona, sabe que isso é possível de acontecer. Quem tá chocado é a internet que recebeu a informação agora de que isso é possível e meio que comum de se acontecer. E mesmo assim, vendo que os corredores têm essa ciência, tudo, a galera tá batendo na tecla. Não concluam a maratona se é para chegar nesse estado, mas os corredores dizem, vale tudo para concluir a maratona. Se são sintomas que você consegue levando. Agora eu quero saber sua opinião aqui nos comentários, gente. O que vocês acham? O pessoal falou, e você acha bonito? Gente, bonito ela disse que não é. Ela disse que era desagradável isso, né? E que se pudesse evitar, evitaria. Mas na hora ela disse que não conseguiu porque começou a dar cãibra na barriga. E aí eu volto a questionar, gente, esse limite que vocês estão chegando no corpo é saudável? Amiga, sabendo que isso pode acontecer, não seria melhor usar uma fralda geriátrica? Nossa, achei a ideia magnífica. Uma boa ideia uma boa ideia e seria mais higiênica. Fora o risco de infecção urinária e vaginal. O risco não continuaria do mesmo jeito, não de vazar. A fralda geriátrica ela segura, então as fezes vão ficar com você como se você fosse um bebê. E aí, quando ela fosse tomar banho, ela tiraria a fralda, jogaria, mas não escorreria pelo corpo. Agora, o que acontece? Deve dar algum BO, gente, porque são tanto tempo correndo, tantos quilômetros, que você viu que tem que usar um gel e que existe atrito com o tecido da roupa, tanto tempo tocando ali, ó, e raspando, aí tem que usar um gel, aí tem que usar não sei o quê. Então teria que ver como é que seria essa fralda, porque às vezes poderia machucar a pele, já que você vai ficar correndo por tanto tempo e o objeto ali raspando na pele até a hora que começa a machucar. Então esses corredores é toda uma coisa assim pensada, o sapato é pensado, a roupa é pensada, porque você vai ficar muito tempo. E ainda assim, tudo sendo bem calculado, você pode ver que ela saiu com atrito na perna. Eu acho um esporte que chega bem no limite. Fala com tanta calma e naturalidade, né? Sim, mas assim como as pessoas dos comentários que ela postou, vocês viram que quando ela estava falando, tinha gente nos comentários falando também? É no meio deles, no meio dos corredores, falam com naturalidade. Não querem que isso aconteça, ninguém quer fazer isso.
mas eles sabem que é possível acontecer. Mana, nunca mais faz isso. Parabéns, você é uma guerreira demais. E pessoal, antes de julgarem, entenderem que isso é uma comunidade. Você que não corre jamais vai entender o motivo real dela não ter simplesmente desistido da prova. São meses e até anos se preparando para esse momento. Isso é algo fisiológico. E para quem é dessa comunidade é algo normal, assim como acontece isso com muita frequência em partos. Por exemplo, você pode não entender, mas sim, é comum. É, no parto você faz tanta força, mas tanta força que é possível defecar. Só que normalmente não acontece com todas as. Eu tive 2 partos, por isso que eu tô falando pra vocês. Não chegou a acontecer comigo. E se aconteceu, eu já nem lembro mais, porque você tá meio fora de si na hora. Só que normalmente não acontece porque nas primeiras dores o intestino já começa a soltar. Você já começa a soltar o intestino nas primeiras cólicas, quando ainda parece uma cólica. Aí quando chega lá no último nível do parto, o intestino meio que já tá vazio. É uma proteção também na hora do parto para o bebê não ter contato. Contudo, pode acontecer de você acontecer de defecar na hora do parto, só que é bem pouco assim quantidade. Para mim, isso tem muito mais relação com ego e busca por validação extrema do que com corrida em si. Se o objetivo é superar o próprio tempo, isso pode ser feito em qualquer lugar, sem a necessidade de uma prova. A corrida deveria ser uma consequência do desafio pessoal e não apenas um palco para demonstrar resultado aos outros. Ah, gente, eu acho que o pessoal tá agora julgando até os porquês da moça fazer corrida. Por isso tem que tomar cuidado com o que posta, né? Porque aí a galera vai começar a julgar até seus motivos agora. Já não tô mais julgando por que você fez isso, por que aceitou isso, mas sim quem é você e por que você tá correndo. Você tá correndo pra se mostrar. E tudo isso a partir das postagens, porque como ela postou toda essa situação, aí as pessoas vêm dar pitaco, vêm julgar. Mas assim, vocês, o que que vocês fariam? Para a maratona e vai no banheiro e perde o desafio pessoal? Ou dá honra ao que você se preparou durante anos e ganha essa maratona, só vai parar se começar a passar mal real? Me conta aqui que eu quero saber. Agora, a minha dúvida nesse caso é o seguinte: não por cheiro, nem por aparência, nem por roupa, nem por nojinho. A questão é saúde. Quando o corpo chega a esse nível, isso faz bem, gente? É uma dúvida sincera. Se você tiver conhecimento desse meio, me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.